Em que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele, porém, respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: Segundo, declarou-lhe Jesus: Verdade vos digo, brincando com benefícios, isto é certo no reino de Deus. Que João veio a vós outros no caminho da justiça, não acreditaste comigo. Faço brincando com benefícios, veio. Vós, porém, mesmo vendo isso, não se arrependestes. Afinal, para acreditar nele. Essa é a sua vida. Assim como as crianças são seres morais que entendem as ordens favoráveis ou contrárias àquilo que eles estão fazendo, ou de Deus, mesmo não sendo, na vasta maioria, crianças, as pessoas já adultas sabem quando Deus chama, quando Deus fala aos seus corações. Deus fala por meio de sua palavra. E há uma objetividade naquilo que Deus faz para com os seus filhos. Assim como você faz com os seus filhos deste mundo. Mas a verdade é que, a maioria das vezes, respostas que o Deus que fazemos na nossa vida contraria o que Deus requer de nós. Nessa parábola, Jesus ilustra a verdade de que ele não se eximiu em chamar, que seja os escribas, os mais conhecedores, ou os mais pobres, ou aqueles mais pecadores, segundo a realização dos fariseus. Deus veio em Cristo chamar pecadores ao arrependimento. Não importa se são pobres, ricos, qualquer etnia que seja. Verdade mais profunda que Jesus demonstra que, desse mesmo modo, que ele vai chamar todos são mortos em seus delitos e pecados. Todos respondem, podem responder, contrariamente a ele. Mas aqueles que se arrependem dos seus caminhos tortuosos. E essa parábola dos 2 filhos é a mais sucinta possível. Quando Jesus diz, publicando de benefícios, creem nele, enquanto foram chamados de não mais arrependidos. Jesus faz essa divisão entre 2 grupos que respondem arrependidamente daqueles que endurecem seus corações. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, capítulo 1: justificado, pois, mediante a fé com os pais e com Deus, desde nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma mensagem de Paulo fez de João Batista e a de Jesus. E a mesma mensagem ilustrada aqui com os filhos, tendo as suas obrigações ordenadas pelo Pai. A ira é a ilustração que Jesus faz a respeito daqueles que eram ouvidos ao seu chamado
eles não deram ouvido. Mas você verá também, no mesmo capítulo, outras parábolas que mostram de maneira mais abrangente que Jesus estava pretendendo dizer aqui em Mateus, capítulo de número 20, verso 23, fala da parábola do lavrador maus, demonstrando que Jesus não foi somente rejeitado, mas foi suscitado para aqueles que o rejeitaram. Jesus foi também suscitado para aqueles que receberam a palavra, na verdade, a boa nova. Dessa maneira aqui, essa palavra vimos, palavra dos Espíritos, é clara e nos mostra que seja criança, adulto, qualquer homem que esteja neste mundo, é orgulhoso, a ponto de não confiar em Cristo, a ponto de não crer de todo o seu coração em Jesus. Então, aqui, após rejeitar Cristo, se arrepende dos seus maus caminhos. Esse é o seu caso nessa manhã. Essa é a sua situação. A parábola também enfatiza a mentira e a corrupção do coração. Nós temos dois filhos que respondem de maneira distinta, mas que agem também de maneira distinta. De modo que aquilo que o apóstolo Paulo diz no Coríntios, sobre a fé, sobre a salvação. Com a boca nós confessamos a Cristo, mas com o coração, verdadeiramente nós cremos para a justiça. O coração do cristão não tiver alicerçado no Cristo, nos responde a isso. Vale. Mas a vista que as suas respostas não estarão sendo muito bem com aquilo que ele faz. Mas Jesus mostra-nos algumas verdades aqui. A primeira é que não devemos negligenciar a sua palavra. E nos parece que os filhos aqui fizeram. Primeiro, que desobedeceram, mas não obedecem. Segundo, não obedecem imediatamente, mas torna a obedecer com o coração sincero. Este, ou esse, mais propriamente dizer, que negligencia a palavra da verdade. Não a negligencia com a sua boca. Não a negligencia na frente do povo. Não a negligencia na frente dos ímpios, com a sua voz, mas com a sua vida, com a sua prática, com as suas atitudes diárias. Estes podem ser chamados de crentes nominais. Aqueles que carregam o nome de cristão, mas não exercem a vida. Aliás, esse filho que aqui é encontrado afirmando obedecer, mas só obedecendo na prática, é o contrário quanto aqueles que foram regenerados, mesmo em alguns momentos sendo duros de coração, se arrependem e agem de forma
as ordenanças de Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção também. Fato que estes que negligenciam a palavra de Deus, normalmente são aqueles que pouco se atentam à palavra de Deus, pouco dão ouvido àquilo que ele diz, e não estão dispostos a tratar sempre dentro dele. Mas de hoje, aqueles que se pronunciam estar em aliança com Deus, existem ou não praticam aquilo que prometeram, como fez Israel, diversas vezes, não só no deserto, mas na terra prometida, que quer seja na fartura, quer seja na pobreza. Nossos corações são inclinados a pecar contra Deus. Mas o da carta de Deus, capítulo 3, diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje que ouviste a sua voz, não endureçais o vosso coração, depois da provocação, dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, como minha prova, e viram as minhas obras, 40 anos. Talvez Jesus não entre em especificidade nessa parábola, mas certamente o filho já conhece seu pai, e já ouviu as suas palavras por muito tempo, não deveria afirmar com a sua boca e negar a ordem do seu pai, com a prática de sua vida. Nós somos chamados, como cristãos, a não negligenciarmos aquilo que Deus diz a cada dia. Nós podemos nos portar como Josué. Ela escreveu uma de suas resoluções e disse: resolvi examinar cuidadosamente e constantemente o que é isso em meu coração que me leva a duvidar de Deus. De alguma maneira, de direcionar todas as minhas forças a combater a isso. Essa ação de todo o planeta deve ser a nossa também. Diante da palavra de Deus, esse Espírito, esse Filho, desobedecer, mas porém não obedece. Mas em segundo lugar, Jesus mostra que Ele é gracioso para com aqueles que se arrependem. Verso número 30 diz, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas desde que eu não quero, depois da arrependimento foi. O arrependimento é o dom de Deus. Assim como a fé é dada por Deus, o arrependimento é uma obra de Deus. É o meio que Deus nos concede fazer a nossa antiga vida. De encontrarmos sentido para aquilo que estamos fazendo. O arrependimento é, de fato, de verdade, lançar no mar o esquecimento. Aquilo que outrora nós fizemos desagradou não somente a Deus, mas àqueles que estavam em nosso redor. Deus é aquele que se agrada do coração arrependido. Você pode ter ouvido muitas passagens
mais como Elias, que era um profeta, que andava com Deus, mas questionou a Deus, pediu a morte diante de Deus, que estava desesperado, preferindo morrer. Nós vimos Davi fez diante de Deus o orgulho que tomou conta do seu coração. Mas mesmo assim, Deus o abraça quando ele se arrepende dos seus pecados. Essa é a única exigência para entrar no reino do reino. Crer em Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, não importa qual seja o pecado, e não importa, sobretudo, qual seja o grau de preocupação da sociedade. No ano 10, nós, o apóstolo Paulo, disse que o favor de confessar que Deus ressuscitou, e com o coração creis que Deus ressuscitou de mortos, será salvo. A palavra nos chama a crer em Cristo, independente da dureza do nosso coração. Crer em Cristo, mesmo que inicialmente viemos a demonstrar dureza, Deus, Ele trabalha no coração, no mais profundo e escondido do homem. Mas, além disso, nós podemos enxergar nessa parábola os dois filhos tinham necessidade do pai, mas suportaram de maneiras distintas, que vai sobressair na sua vida. Não é o quanto orgulhoso você se acha, quanto forte você parece ser, o quanto você é determinado, quanto você é duro na queda. Vai fazer a diferença o quanto você se arrepende diante de Deus. E é isso que Deus exige. Arrependimento. Cada dia Deus nos chama a arrepender-nos, nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos vários exemplos. Nos evangelhos, aqueles que enxergaram a glória de Cristo, mas negaram a glória. Aqueles que tinham tudo para crer nele, mas preferiram continuar com suas vidas sem galgar para Deus, sem dar um passo ao arrependimento, a negligenciar o seu passado. A riqueza, fazer planos, as idealizações, são isso que está fazendo com que você nessa vida não volte a se arrepender diante de Deus. Traga o trabalho de tomar conta de você, a ponto de você negligenciar a palavra de Deus, o culto, a vida que você disse que teria diante do Senhor. Ainda que você tenha dito imediatamente não, ainda que você esteja errando, Deus te chama ao arrependimento nessa manhã.
Você pode ser como esse filho que é arrependido, vai e obedece ao seu pai. Sempre nós achamos que não precisamos de nenhuma mudança. Sempre acreditamos que somos que alcançamos patamares que nos dão autossuficiência, mas Deus nos mostra que sempre precisamos de arrependimento. Precisamos imitar aqueles que, mesmo pecando, se arrependeram, choraram, derramaram diante deles. Não precisamos imitar os orgulhosos. Não precisamos imitar aqueles que estão aparecendo nas revistas da nossa época, estão aparecendo na Globo, nas coisas. Precisamos imitar aqueles que Deus mostrou, que arrependeram dos seus pecados, que creram de todo o seu coração, que fizeram maravilhas, que confiaram em Deus. Precisamos imitar Davi, a sua sinceridade. Compadece de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, segundo a multidão, as tuas misericórdias apagam as nossas transgressões. A vontade de Deus, obedeçamos. Eis a pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: verdade vos digo, os anos e meretrizes nos precedem o reino de Deus. Que João veio a vós no caminho da justiça, não acreditaste nele, a parte dos anos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo isso, não nos arrependeis, afinal, para acreditar nele. Você deve entender. Conhecer a Bíblia não é o suficiente para se arrepender. Conhecer ou ter uma noção do que é a Bíblia ou de quem foi Jesus não é suficiente para ser salvo. É necessário, vamos dizer, ter sinceridade, humildade, como disse nosso Senhor Jesus. Ele habita com abatido, com o conflito do coração. Aqueles que mais se fizeram aptos a entrar no reino de Deus, mesmo sendo mais loucos, mais íntimos para a sociedade, mesmo sendo aqueles mais íntimos para a vida. Receberam esses homens que creram em Cristo, com sinceridade, com humildade, confiando em sua palavra, acreditando que Cristo não nos trata segundo os nossos pecados, confiando de que Cristo é suficiente para nos lavar as nossas iniquidades, confiando que em Cristo todas as coisas são novas, todas velhas já passaram, tudo para tudo. O que é que falta para você nesta manhã? Para confiar na justiça de Cristo Jesus. E essa confiança ser prática. E essa confiança ser algo
seja visível na sua vida. A fé destes publicanos e meretrizes era uma fé prática. Certamente eles estavam nas reuniões de adoração, de casa em casa, como nos diz Atos. Certamente, esses que criam em Jesus não faltavam um culto, buscavam a comunhão, buscavam o partir do pão, a Santa Ceia, buscavam a Deus, acima de todas as coisas. A obediência que Deus requer de nós é o nosso arrependimento. O próprio João Noé diz: preciso me arrepender, o meu arrependimento é não essencial. Crianças, vocês também precisam se arrepender dos pecados. Precisam se arrepender quando se obedece a mãe, pai. Precisam se arrepender quando se obedece a palavra de Deus. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Essa é a única maneira de agradar a Deus. Nos arrependermos dos nossos pecados. Ó Senhor, o sonda-nos e nos conhece. Conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ainda que a palavra não tenha saído de nossa boca, o Senhor nos conhece. Clamamos nesta manhã. Dá-nos graça e perseverança para que confessemos com a nossa boca, sobretudo com o nosso coração. Tu és nosso Senhor. Tu és aquele que pode transformar nosso caminho, pode trazer luz em meio às escuridão. Ó Deus, traz arrependimento também. Aqueles que podem ser identificados como publicanos e meretrizes. Talvez nós aqui nessa manhã, aqueles que ainda não confessaram de uma vez por todas a Cristo. Ó Deus, faz-nos confessar a Cristo, se arrepender de seus pecados, obedecerem a sua palavra. Dá-nos um coração arrependido também. Quem seja aqueles que obedecemos a tua palavra, aqueles que obedecemos aos nossos pais, nos agradamos que qualquer coisa que venhamos a fazer, perdoa-nos pelo sangue de Jesus, por sua graça. Em nome dele, nós oramos.